Nós estamos de volta com o nosso programa Brasil Cristão. Hoje o nosso tema é assistência espiritual aos doentes, aos enfermos, que são a menina dos olhos de Deus. Jesus sempre tratou com especial carinho os doentes, não é verdade? Tenho aqui ao meu lado o padre Anísio Baldessim, que está com sua experiência nesse trabalho, como sacerdote, capelão lá do Hospital das Clínicas, vem nos ensinar também como nós devemos fazer as visitas, o que dizer, como agir, né? Muitas vezes a gente não sabe. Mas antes de nós continuarmos a nossa conversa com o Padre Anísio, vamos ver o mural, mais um mural dos sócios de hoje. Hoje a nossa amiga Edneia de Fátima nos mandou uma foto em família. Eles são de Guararema, em São Paulo. Agradecemos a senhora, dona Edneia, e toda a sua família. Que Deus conceda ricas bênçãos sobre todos vocês. Faça como a dona Edneia, seja você também um sócio e nos ajude a manter essa obra de evangelização. Edneia, muito obrigada. Essa foto bonita aí com a sua família, toda aí vestida a caráter, né, Fê? Achei muito bonita a sua foto, viu? Esse momento bonito aí com a família. E você mostrou o seu rosto aí para todo o Brasil ver quem que é Edneia, que nos ajuda a evangelizar pelo Brasil e pelo mundo, porque em outras partes do mundo também nós chegamos através da internet, né? Muito obrigada, viu, Edneia? Deus abençoe você e sua família. Muito obrigada. Então, nós vamos continuando. Padre Anísio, temos participações. Okay. Nós temos aqui a dona Amália da Silva Melo, que é de Campinas, estado de São Paulo. Ela diz: quando eu visito um doente, eu costumo rezar o terço. Essa é interessante. Aliás, eu estava dando uma palestra outro dia e uma senhora disse assim: padre, o que eu mais gosto de fazer quando eu vou à casa do doente é rezar o terço para ele. O senhor acha que isso é certo? Eu falei: olha, antes de rezar o terço, precisa saber se ele quer. Porque às vezes eu acho, não existe o certo e o errado, como eu já disse. Eu acho importante rezar o terço agora. Será que o doente acha importante? Porque toda e qualquer ação que eu faço junto ao doente é sempre direcionada para ele. Não sou eu que tenho que me sentir bem. Claro, quando você ajuda, você se sente bem, mas quem precisa se sentir bem, primeiramente, é o doente. Então, não é certo ou errado. Precisa saber se o outro quer, porque às vezes eu acredito que seja importante. Mas será que o outro também acha que é importante? Será que o outro quer? Naquele momento, Naquele né? momento? Porque nós estamos mais voltados aqui, imagino que nessa conversa, para os doentes terminais, né, padre? Os doentes mais graves, né? Com doenças mais graves, né? Porque, no fundo, embora hoje eu, durante todo esse tempo que trabalhei, hoje eu estou no Centro Universitário São Camilo, mas mais um pouco na área de educação, como eu disse, mas todo o meu tempo dentro do hospital, eu não ficava somente com os doentes terminais. Agora, claro que a igreja sempre se voltou mais um pouco para os doentes terminais, né? E hoje principalmente porque cada vez mais aumenta cada vez mais o número de pacientes terminais, porque nós estamos vivendo mais, né? E a partir do momento que aumenta os anos de vida, aumenta também as suas dificuldades. Claro. Então, claro. por isso que porque tem cuidado... graus da enfermidade, isso. Né? Muitos graus de enfermidade, né? Tem os que estão um pouco menos e depois até chegar no doente terminal, né? Porque terminal todo mundo é. Né? Dia vamos, né? Eu gosto de brincar que tem uma frase que é atribuída à Madre Teresa de Calcutá, que diz o seguinte: viva todos os dias como se fosse o último da sua vida. Então, se você repetir essa frase todo dia, dia você vai terminais. Não, e um dia você vai acertar. Um dia a gente acerta. Se você repetir essa frase todo dia, um dia você acerta. Mas por que o paciente terminal hoje? Porque com o aumento da tecnologia e o avanço da medicina, as pessoas estão tendo recursos para viver mais.
E o terminal é aquele que já chegou num período onde não se tem mais nada a fazer. Né? Os recursos se esgotaram, né? Os recursos se esgotaram e aí vai para aquilo que nós chamamos hoje, que está se tornando muito popular, que é os cuidados paliativos. Paliativos, né? Então, eu também quero agradecer aqui, de coração, a Maria da Consolação Abreu, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, que acabou de se tornar uma sócia para nos ajudar nesse trabalho de evangelização. Muito obrigada, viu, Maria da Consolação? Que nome bonito, viu? Maria da Consolação, Nossa Senhora da Consolação, que lindo. E, padre, nós temos também a questão eu imagino que nesses anos todos que o senhor esteve ali dentro do Hospital das Clínicas, que quase soma 3 décadas, né? Uhum. A unção dos enfermos, a questão da unção dos enfermos. O senhor ministrou milhares e milhares e milhares de vezes esse sacramento, né? Conta pra gente o que acontecia em muitos casos. O sacramento, além de ser uma graça de Deus, e aí eu sempre via dessa maneira, o sacramento é uma forma, além de ser uma graça de Deus, da igreja estar presente. As pessoas dizem, não, mas o sacramento, a unção, você ungia as pessoas sobreviviam, porque diz que é a unção dos enfermos e não a unção dos que estão morrendo. Claro que, mas aí muitas pessoas, uma grande maioria, até porque quando se chama o padre ainda numa situação de bastante gravidade. Tem aquela ideia, né, que só chama na última hora, né? Isso. Mas mesmo assim, então eu vejo o sacramento da unção de duas formas. Duas formas. Primeiro, para dar à pessoa a sensação dela não estar só, como eu disse anteriormente, e os sacramentos, como os ritos, eles são importantes porque nos colocam em contato com Deus e com as pessoas. Então este é um aspecto importante, dá a sensação de comunidade, né? O sacramento de união, estou unido com Deus, com a igreja. E o segundo é que, e a pessoa recebe a unção e morre, a morte também é uma cura, porque nós acreditamos que alguém já me disse, não, mas da unção dos enfermos para que ele se restabeleça. A cura, a morte também pode ser uma cura. Aliás, também tem um capítulo no livro sobre isso. A morte também pode ser uma cura, pode ser uma libertação. Então eu vejo o sacramento da unção como uma libertação, ou para a vida terrena ou para a vida eterna. Eu sempre pensei nisso. Eu nunca me preocupei, não, eu vou ungir, a pessoa vai... Alguns eu ungi. Aliás, eu tenho até uma história, uma vez eu fui visitar um paciente na unidade de terapia intensiva e ele tinha feito uma cirurgia cardíaca. Foi até engraçado, mas é interessante. E ele estava com traqueostomia. A pessoa com traqueostomia, que respira por aqui... Aquele que faz aqui, né? Isso, e fala com dificuldade. E aí ele pediu para falar com o padre, eu cheguei, conversei com ele, e aí eu perguntei para ele, o senhor pediu para falar com o padre? Ele falou, eu pedi para falar com o padre. Com toda a dificuldade. Com toda a dificuldade. Eu falei, em que posso ajudá-lo? Ele falou, eu queria receber a extrema unção. Aí eu fui tentar explicar para ele. Eu falei, a unção dos enfermos, o senhor quer dizer? Ele falou, não, a extrema mesmo, padre. Tá bom. Não vou ficar também. Aí é importante para você. Não era o momento. Isso, né? De ficar explicando, né? Faz aquilo que a pessoa pediu. Por isso, sempre pense, quando você for visitar doente, faça aquilo que é importante para o doente, não aquilo que você acha que é importante. Aí ministrei a unção, dei a bênção, rezamos o Pai Nosso, e aí depois ele falou assim, e agora, o senhor acha que eu demoro quanto tempo para acabar de morrer? Ah, coitadinho, Isso. padre. Por quê? Está errado? Não. Ele ouviu a vida inteira que a unção é para quem está morrendo. Né? Então, ele achou. Mas ele não morreu, eu encontrei outras vezes depois no hospital. O senhor ouviu depois, ele sobreviveu. Sobreviveu. Mas, então eu sempre vejo essa unção da comunidade, né? da sensação da pessoa estar em comunidade e
depois a cura, ou para a vida física ou para a vida eterna. Padre, nós temos aqui também uma participação da dona Isabel Jonas Barra. Mas hoje Minas Gerais, hein? Nossa, é Minas Gerais, viu, padre? Eleodora, Minas Gerais, da cidade de Eleodora, ela disse assim, que ela costuma dizer nas visitas para os doentes que tenham muita fé. Em relação a isso, tem uma pergunta também para o senhor. Existe uma linha muito tênue e muito estreita, assim, entre a fé e o pensamento positivo, né? Que se prega muito atualmente, né? Explica para a gente isso. Isso que a dona Isabel falou, para ter muita fé, e o tal do pensamento positivo que todo mundo fala também, né? Então, agradeço a pergunta da dona Isabel. Dona Isabel. E muito bem colocada. Claro, eu sempre, quando as pessoas me diziam, eu tenho certeza, padre, que eu vou ficar curado, eu tenho fé que eu vou ficar curado. Eu não posso repetir, você vai, porque eu não tenho certeza. Agora, o que eu posso dizer para a pessoa, e que eu sempre dizia, realmente você precisa acreditar. Aliás, você é o primeiro que deve acreditar que você vai ficar bom. Porque se você não acredita, eu entendo que até para aqueles que fazem os procedimentos, até os procedimentos médicos, até mesmo os medicamentos que você toma, não sei se teria o mesmo efeito. Então, dizer para a pessoa que ela tem a fé, não está errado. Não é inconveniente, está certo. Agora, você não pode dizer, não, vai acontecer. Eu não posso, não é conveniente eu afirmar uma coisa que eu não tenho certeza se vai acontecer. Eu não tenho certeza se a pessoa vai ficar curada. Fisicamente. Agora, isso eu não posso dizer, você vai ficar. Agora, eu posso dizer, eu torço, eu rezo, e que você realmente tenha fé para encarar isso. Aquilo que você colocou, a fé e o pensamento positivo, eu costumo dizer que isso é uma mistura perigosa. As pessoas misturam muito entre fé e pensamento positivo. Fé e oração e pensamento positivo. A fé e a oração, nós acreditamos que através da fé e da oração, através de uma intervenção divina, você consegue algo que você está pedindo. O pensamento positivo, ao contrário, a pessoa acredita que basta apenas repetir que vai acontecer. Então, é a pessoa que ela tem uma doença e ela começa a dizer e repetir, não, já está curada, eu já fui curada, eu já estou boa, como pessoas que, eu fui curado do câncer. Basta terminar a primeira sessão de quimioterapia e radioterapia, a pessoa diz assim, não, eu estou curada. Não, nós sabemos, e isso não sou eu que estou dizendo, é a medicina, para falar em cura de câncer, você está falando aí em torno de 4, 5 anos no mínimo para dizer. Agora, você vai falar, bom, então eu vou esperar 5 anos para saber se teve um milagre? Né? O que as pessoas fazem, mistura. Agora, a linha realmente, como você falou, é muito estreita, é muito tênue entre fé e pensamento positivo. Eu falo que não é conveniente você acreditar que através da repetição algo vai acontecer. Porque mesmo, às vezes, tendo fé, não tendo fé, Deus cura. Tem pessoas que não têm fé e são curadas. Outras vezes, mesmo havendo a fé, Deus não cura. Até porque a natureza segue o ritmo. E o ritmo da natureza, ele é linear. A natureza não dá pulos. Né? A natureza segue o ritmo. Agora, porque cura, outros não, eu sinceramente eu não tenho essa resposta. Mas não é conveniente misturar, porque quando você mistura fé com pensamento positivo, você acha, não, e se a cura não aconteceu, mas será que eu não tenho fé suficiente? Não é bem por aí, né, padre? Não é por aí, né? Não é. Eu entendo, está nas nossas mãos e depende de nós pedir tudo aquilo que nós precisamos e tudo aquilo que Deus possa nos dar. Mas, se vai ou não acontecer, aliás, tem coisas que você pede
e não acontece de acordo com o que você pede. No momento você não entende e se revolta, mas com o passar do tempo você não só entende, como você agradece por não ter acontecido como você queria. Eu acho que já aconteceu com você também. Muitas vezes, Padre, muitas vezes. As promessas de Jesus são desse jeito. Uma delas é essa. Tudo que vocês pedirem em oração, está em Marcos, né? 11:24. Tudo que vocês pedirem em oração, acreditem que já o receberam e assim o será. Mas é de acordo com a vontade de Deus, né? Isso, porque então esses versículos é que confundem um pouco a nossa cabeça. É claro, aí você vai dizer, mas está escrito na Bíblia. Mas será que foram exatamente essas palavras? Porque tem outras passagens que falam assim, se você pedir, Deus concederá o Espírito Santo. Quer dizer, não é exatamente aquilo que você realmente pediu. Mas tudo tem um contexto ali dentro da palavra de Deus, né, Padre? Também, né? Tem. Eu brinco, mas, e aliás tem um capítulo também no livro, de uma experiência que eu vivenciei. Eu estava descendo com um médico no elevador, que é o responsável pelos transplantes cardíacos. E eu perguntei para ele, e aí, doutor, como é que estão os transplantes este ano? Ele falou, esse ano nós estamos indo bem. Acho que nós vamos conseguir ultrapassar a nossa meta de transplantes realizados no ano. E aí, quando eu desci do elevador, ele falou, quando ele desceu, melhor dizendo, do elevador, ele falou, então o senhor reza para que a gente consiga superar a marca do ano passado, ou seja, fazer mais transplantes do que no ano passado. Depois que ele desceu, eu fiquei pensando, mas eu vou rezar para quem? Por quê? Para que aconteçam os transplantes, alguém precisa morrer. Transplante cardíaco, né? Você só vai ter um transplante. Alguém tem que morrer para poder doar para o outro. Exato. Né? Então, Deus vai ouvir a oração de quem? Da mãe que rezou para o filho quando saiu de casa não sofrer acidente? Ou da mãe que está com o filho internado esperando um coração? Né? Percebe como é? Então, nós precisamos ter cuidado com frases soltas na Bíblia. Porque a gente pega uma frase dessa, você fala, bom, se Deus pode tudo, por que não fez? Agora, se Deus pode me dar um coração, por que ele tem que... alguém tem que morrer para isso? Alguém tem que morrer, né? Mas então, Eu sempre falo para as pessoas, é preciso ter cuidado com frases soltas. Você pegar a frase, precisaria ver o contexto que ele falou. O contexto da Bíblia, da palavra. O contexto da época. E tem as condições também que Deus impõe para a gente, né, Sim. Padre? Existe toda uma história de vida para a gente poder ter essa fé e conquistar, né? Se você prestar atenção, na casa, o teu pai, a tua mãe, impuseram condições para você. Minha mãe, que deve estar me vendo agora, impôs algumas condições. Na hora, você não gostou. Mas aí você vai ver que por que não foi assim? E fizeram tão bem para a gente essas condições, né? Então, para nós que acreditamos em Deus, eu tenho algo que eu adotei para a minha vida. Tudo que eu vou fazer hoje e não deu certo, não era para ser. Não era para ser. Eu fiz aquilo que eu devia fazer, eu me esforcei, eu me dediquei, não deu certo, não era para ser. Então, se você que está doente, se você que tem uma doença, você fez tudo aquilo que você devia fazer, você realmente buscou, você rezou, você acreditou, não aconteceu, eu sei que é difícil isso que eu estou falando, mas eu entendo que não era para ser. Hoje, depois que eu tomei essa postura, tudo que eu vou fazer, tudo, absolutamente tudo. Quando não deu certo, hoje mesmo de manhã, eu fui para uma reunião e eu acreditava que era às 9. Só quando eu cheguei lá às 10 para as 9, não vi ninguém lá, fiquei bravo, porque eu falei, nossa, as pessoas não chegaram. Aí fui informado que não era às 9, era às 10. Eu falei, não era para mim às 10, era para eu chegar aqui mais cedo. Claro que é desconfortável, perdi uma hora, enfim. Mas estava lá, né, Padre? Estava lá. Olha, eu quero agradecer a participação, mais uma de Minas Gerais, aqui, Paba, Minas Gerais. E a Joaci Andrade Vieira acabou de se tornar uma sócia, vai nos ajudar a evangelizar através dos meios de comunicação. Muito obrigada, também participarão todos aqui do sorteio no final do programa. Nós vamos sortear 4 livros do Padre Anísio. Esse livro que nós estamos falando, cujo tema nós estamos abordando hoje aqui no programa, que é assistência espiritual aos doentes.
outra participação de Minas Gerais, por incrível que pareça. Campos Gerais, Minas Gerais, Maria Assunção de Carvalho Silva. Ela disse o seguinte, padre, olha, me emocionou isso, viu? Me emocionou de fato. Ela disse, padre, que quando ela visita os doentes, ela leva a oração das mãos ensanguentadas de Jesus. Ah, que bacana. Olha, me deixou muito emocionada, viu? Isso é uma misericórdia mesmo, um ato de misericórdia, né, padre? Com certeza. Me deixou muito emocionada. Aqui de Paulínia, estado de São Paulo, Vizinho. a Maria de Fátima Alves Tarossi disse o seguinte, faço parte da Pastoral da Saúde e quando eu visito os enfermos, eu os trato naturalmente, não com pena, mas demonstro que acredito na força deles, converso com eles, dou carinho e atenção. Isso, é muito boa. Como é que é o nome dela? É a Maria de Fátima. Maria de Fátima, muito boa a sua colocação. Às vezes, quando as pessoas me pedem dica do como fazer quando vai à casa doente ou um hospital, eu falo, pensa quando você vai sair para visitar um amigo, você prepara discurso? Você prepara o que você vai falar lá na casa do seu amigo? Você fala naturalmente dos assuntos que vão surgindo. Por que quando eu vou fazer uma assistência espiritual, uma visita a um doente, eu tenho que levar coisa pronta, preparada? Não, faça aquilo como se você estivesse visitando. Tratá-los naturalmente, Tratá-los como ela naturalmente, falou. é isso mesmo, Maria. Então foi legal essa participação. Sim, muito aqui, legal. Né? Muito legal. Vamos ver aqui. Sou Heloísa, catequista, legionária de Maria, morando no Mato Grosso. Ela é uma mineirinha morando no Mato Grosso, é a Elô Madu. Sou sócia evangelizadora dessa amada comunidade. Sigo sempre que possível as programações. Quando vou visitar um enfermo, não é nada fácil encontrar palavras para amenizar o sofrimento causado pela doença. Procuro fazer uma oração e me colocar à disposição. Estou ansiosa por ver mais programas da Rede Século XXI. Que os abençoe e continue rezando por nós. Então, ela diz que se coloca à disposição, padre. Faz uma oração e se coloca à disposição. A ansiedade diante de um fato, porque primeiro que você não tem palavras e não... Então, a angústia, um pouco a ansiedade, isso é muito comum, viu? É Maria o nome dela, né? É a Elô Madu. Elô Madu. Elô, a ansiedade, essa falta de palavras. Eu estou dizendo para você porque eu vivi muito tempo no hospital. E claro que tem situações que você quer falar e as palavras não vêm, e aí você até esquece que você está aí, você já está fazendo um trabalho. Então, não se angustie, não se preocupe com essa sua angústia quando faltar palavras, né? Preste sempre atenção no outro, né? O que é importante para o outro. E às vezes, como eu disse anteriormente, o estar lá já é uma ótima ação pastoral. Eu gosto de fazer uma comparação, marido Rosário, com os amigos de Jó. Eu falo que quando os amigos de Jó foram visitar Jó, eles fizeram 3 coisas. Tiveram 3 atitudes. 2 muito boas e uma inconveniente. A primeira, quando eles ficaram sabendo que Jó estava doente, eles largaram tudo e foram. Como fazem os agentes, a Elô, as pessoas que estão nos assistindo, que fazem esse trabalho de pastoral da saúde, de assistência espiritual. Isso foi legal. Isso é legal. Então, os amigos tiveram a primeira atitude muito interessante. Que é uma obra de misericórdia. Exato, é uma obra de misericórdia. Eles deixaram os afazeres dele, como tantas pessoas eu conheço, e já dei palestra a milhares de pessoas, que deixam, que reservam tempo da sua semana, do seu dia, para fazer essa obra de misericórdia. Então, a primeira atitude dos amigos foi ótima. A segunda foi melhor ainda, porque o texto bíblico diz que quando eles chegaram lá na casa de Jó e viram Jó naquele terrível sofrimento, o que eles fizeram? Ao invés de ficar falando palavras para Jó, diz o texto bíblico que eles colocaram a roupa no chão, sentaram e ficaram 7 dias e 7 noites ouvindo Jó. Claro que é uma linguagem simbólica do 7, né? Ficaram 7 dias e 7 noites ouvindo Jó e não disseram uma única palavra. Só escutando. Só escutando. Eu falo para as pessoas, se os amigos tivessem ido embora, a visita teria sido perfeita. O problema é que eles resolveram falar.
E aí eles começaram a questionar, João, o bom não sofre, o justo não padece, não é? E aí, ao invés de proporcionar um bem-estar para Jó, deixou Jó mais impaciente ainda, porque ele já estava sofrendo. Se eles tivessem, e aí isso aqui é uma dica do que você vai dizer nessa situação, se eles tivessem dito para Jó, Jó, deve ser muito difícil para você, depois de ter procurado levar uma vida correta, de maneira transparente e honesta, deve ser muito difícil todo esse sofrimento que você está passando. Porque, Maria do Rosário, sabe o que o doente quer? No fundo, quando ele verbaliza tudo isso, as suas lamentações, as suas revoltas, ele só quer que eu, que sou um assistente espiritual, compreenda a situação dele, né? Ele só quer isso. O doente, ele quer isso. Quando ele verbaliza, quando ele se manifesta, quando ele se revolta, ele só quer isso. Ele só quer que você compreenda a situação dele. É o que fez Deus, quando Jó reclama. E lá no capítulo 38º, Deus começa a falar para Jó, Jó, mas você viu que o mundo tem coisas boas também? Não é só sofrimento? Agora, imagine se Deus fosse falar para Jó naquele momento que ele estava revoltado. Até ele tinha sido xingado. Né? Ia se revoltar mais ainda. Ia se revoltar. Então, eu entendo que Jó ficou muito mais satisfeito não com as respostas que Deus deu para ele, mas saber que Deus estava com ele. Então, o doente, a pessoa que a gente assiste, ele vai ficar muito mais satisfeito com a sua presença do que as palavras que você vai dizer para ele. Isso você tem a certeza. Tá aí a maior de todas as dicas. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso programa Brasil Cristão. Não esquece, já tem sorteio. Dá tempo de ligar e mandar o seu e-mail ainda. Um Deus que não desiste. Este é o título do artigo escrito por Padre Air esse mês na sua revista Brasil Cristão. Por que nos cansarmos de lutar até o fim? Por que somos tomados por uma dose de desilusão quando as coisas que queremos não se realizam ou quando demoram para acontecer? Não deixe de ler.